Irmãos, é mais um momento de estarmos juntos, né? Esses estudos, eles nos propiciam esses encontros que, antes de tudo, constituem-se um encontro fraternal, onde temos oportunidade de convivermos um pouco, de buscarmos nessa convivência o apoio um do outro, a fim de que a gente prossiga nas lutas necessárias de trabalho que nós precisamos realizar neste mundo e em nome da doutrina espírita. A mediunidade, sem dúvida, é um assunto fascinante. Ela é um assunto que nos leva a muitos pensamentos e muitas vezes pensamentos que não estão muito na direção de onde eles deveriam estar. São pensamentos que nós absorvemos do coletivo, né, daquilo que é propagado coletivamente, mas que muitas vezes guarda uma certa distância da realidade, do entendimento que nós precisamos fazer. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento mediúnico. Essa questão muito debatida e conversada entre as casas espíritas, né, do chamado desenvolvimento mediúnico. O termo mais apropriado, embora a gente utilize essa fala, né, do desenvolvimento mediúnico, o termo mais apropriado seria educação da mediunidade. Porque a mediunidade em si, ela não se desenvolve, ela é o que ela é. Quando ela aflora, ela exige um direcionamento que tem muito mais a ver com a realidade da pessoa, do médium, do que com a faculdade propriamente. Porque a faculdade mediúnica, ela é uma faculdade neutra, ou seja, ela não é nem boa e nem ruim. Muita gente diz da chamada mediunidade atormentada, né? Mediunidade perturbada. Aquela pessoa tem uma mediunidade perturbada. É um equívoco dizer isso. Perturbado é o médium. A mediunidade, ela é neutra. A perturbação está se servindo dos canais do médium para poder exteriorizar-se. Mas perturbado é o médium. Então, ou seja, ele não tem um direcionamento, ele não tem um conhecimento, ele não tem uma vivência que lhe permita ter um bom exercício da sua mediunidade. E essa mediunidade, então, é assaltada pelas entidades inferiores, pelas trevas, pelos espíritos menos felizes, que, aproveitando esse ensejo desses canais, atormentam o médium. Mas não é a mediunidade a responsável por isso, porque a mediunidade não é uma doença. Assim como gravidez não é doença, mediunidade também não é doença. Ao contrário, a mediunidade é um santo e um abençoado canal do mundo espiritual para com o mundo físico, para que as bênçãos fluam do lado de lá para o lado de cá, de várias formas, como nós conversaremos um pouco hoje, que tem relação com o comportamento, a postura do médium, e não com a mediunidade em si, que ela é neutra, ela é uma faculdade neutra. Eu estou falando agora no microfone. Eu poderia falar, posso falar coisas positivas, como eu posso falar coisas negativas. O microfone tem culpa? Não. Ele só pega o que eu estou falando e transmite para vocês. A mediunidade é isso, é o microfone, pelo qual nós falamos, pelo qual nós veiculamos. Agora, se eu sou perturbado, eu vou transmitir perturbações pelo microfone. E se eu sou equilibrado, eu vou transmitir coisas boas pelo microfone. Então é um processo muito simples. Não existe um manual que, seguido esse manual, por exemplo, a mediunidade se desenvolveria, no sentido figurado, claro. A pessoa, ela conseguiria então o seu fenômeno equilibrado, seguindo protocolos, ou seja, faça isso, isso e isso, pronto, tudo vai acontecer. Não, é um processo que envolve o médium, envolve a pessoa do médium. Toda a educação da mediunidade passa pela educação da pessoa, né? É ela que tem que se educar. Ao educar-se, a mediunidade então manifesta-se de maneira equilibrada. Então é mais ou menos isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Nesse sentido. Deixa eu ver aqui que eu vou ter que projetar de novo.
Deixa eu ver aqui que tá... Deu uma travadinha aqui. Tecnologia é assim mesmo. Isso, agora vai dar certo, né? Então, a gente usa o termo, né, educação mediúnica, porque é realmente um processo de educação. É um processo educacional e não um processo de apenas técnico, né? Que apenas a gente seguindo alguns protocolos, alguns manuais, a coisa caminharia, né? Em primeiro lugar, o primeiro pré-requisito para qualquer pessoa que queira entrar por esse campo, que queira seguir pelo campo da mediunidade, conhece-te a ti mesmo. Conhecer sempre, a todo momento, o estado da própria alma. Quem não se conhece, não tem como entender ou perceber aquilo que não é seu. Se não percebe nem o que é seu, vai perceber o que não é seu. Muitas vezes a grande reclamação dos médiuns conscientes é exatamente essa. Como é que eu separo o pensamento meu e o pensamento dos espíritos? Você se conhece? Se conhece, sabe separar. Se não se conhece, não sabe separar. O grande problema nosso é que a gente passa grande parte da nossa vida se escondendo de si mesmo, tendo uma visão fantasiosa, ilusória de si mesmo, né? Ou criada pelos outros, ou que a gente mesmo não quer enfrentar. Eu tenho defeitos, tenho qualidades, mas eu não quero olhar para mim. Os outros olham, eu imagino que eu seja dessa maneira ou daquela outra forma, mas eu não olho para mim mesmo. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quais são as minhas qualidades, não sei quais são os meus defeitos, então eu não tenho condição de separar o que é meu daquilo que é dos espíritos. À medida que a gente se conhece, nós vamos conseguindo perceber o pensamento, o sentimento, as impressões que não são nossas, né? Então, começa por aí, pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, quem quiser fazer o trabalho de autoconhecimento, vai na questão 919 de O Livro dos Espíritos, estuda aquela questão e procura colocá-la em prática. Ali tem um manual de autoconhecimento. O Santo Agostinho dá um manual de autoconhecimento na questão 919. Então não vou ler ela aqui, depois vocês vão chegar em casa e vão procurar e vão verificar como é que a gente faz esse autoconhecimento. Santo Agostinho faz um trabalho lá para mostrar para a gente se tornar consciente daquilo que a gente faz. A gente se tornar consciente do que a gente faz. E isso não é simples, porque nós temos hábitos arraigados, antigos, um jeito de ser que a gente não quer abrir mão dele. Então está lá na questão 919. Bom, aí não sei se vai dar para ler, né? Mas eu vou ler aqui. O estudo da mediunidade, e quando indicada a sua prática, tem por finalidade a formação do ser humano integral, consciente da sua dimensão espiritual e o desenvolvimento dos seus potenciais psíquicos de comunicação entre os diversos planos da vida. A pessoa que não se comunica bem com os encarnados, como é que vai se comunicar bem com o mundo espiritual? Primeira coisa, como é que é a minha relação com os encarnados? Como é que eu converso com as pessoas? Eu tenho tolerância? Eu tenho paciência? Eu tenho entendimento? Eu gosto de ouvir? Ou eu só ouço aquilo que me agrada, me afasto das pessoas que não convêm e vou recuando? Então, só por isso, do mesmo jeito que eu seleciono do lado de cá as pessoas, eu seleciono também aquilo que eu recebo do mundo espiritual. Então eu fico no meio do caminho, não consigo compreender. Quem não compreende o encarnado não vai compreender também o desencarnado. Então a primeira coisa, quem deseja transitar pelo campo da mediunidade, aprenda a conviver com seus irmãos. Tem uma frase de João no Evangelho que ele diz assim: como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê se você não ama o teu irmão que você vê? Então eu não consigo conviver bem com as pessoas, como é que eu vou querer embrenhar por uma realidade completamente desconhecida e infinita que é o mundo espiritual?
Então, primeiro a convivência aqui. Ajuste, eu preciso fazer ajustes na minha convivência com as pessoas. Isso tudo que eu estou falando é desenvolvimento mediúnico, viu? Isso aqui faz parte do desenvolvimento mediúnico. Porque eu tenho, como ele fala aqui, que me desenvolver como pessoa, melhorando a minha capacidade psíquica e melhorando também o meu sentimento e a minha relação com as pessoas. Então, quem quer embrenhar-se pelo campo da mediunidade, seja em qualquer âmbito que seja, numa reunião como doador, como médium, como esclarecedor, como passista, não importa o que eu vá fazer numa reunião, eu preciso começar a melhorar a minha relação com os meus irmãos, contribuindo dessa forma com a sua evolução moral, segundo a orientação de Allan Kardec, tendo como referencial os ensinamentos de Jesus, que está onde? No Evangelho. Enquanto a reunião mediúnica é uma atividade privada ou privativa, séria, instrutiva, de intercâmbio espiritual integrada por trabalhadores que possuam conhecimento e formação espírita compatível com o objetivo da tarefa. Esse é do manual da FEB, né, de orientação mediúnica. Então, é onde ela orienta que é preciso que a reunião seja instrutiva, tenha o intercâmbio espiritual, feita por quem? Por trabalhadores que têm conhecimento, né, espírita compatível com aquele objetivo. Então, o leigo não deve frequentar uma reunião mediúnica. Então, já começa por aí. Ele tem que ter uma formação para aquilo, específica, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. O bom funcionamento, então, né, de uma reunião mediúnica inicia pela formação do grupo, na escolha dos participantes, que precisa ter sólido conhecimento da doutrina espírita e conhecimento específico da mediunidade. Então, aquela coisa da pessoa chegar na casa espírita por alguns tipos de manifestações e ser conduzida imediatamente à reunião mediúnica é um dos maiores enganos cometidos. E é a resposta para a maioria dos fracassos das reuniões e das casas em relação a isso. Porque a reunião mediúnica, ela é a porta de saneamento da casa, ajuda no equilíbrio no saneamento da casa, como ela pode também ser a porta de perdição da casa. Um ninho de obsessão. Não tomar cuidado, ela vira um ninho de obsessão. Então, aquele que chega não pode imediatamente, sem o conhecimento específico da mediunidade, sem o conhecimento da doutrina espírita, imediatamente entrar para uma atividade mediúnica. Porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem a menor noção, né, do que ela está fazendo e ela não deve. Até porque a maioria das manifestações que as pessoas têm, nesse sentido, muitas vezes não é mediunidade. São desequilíbrios emocionais, são histeria, desequilíbrios psíquicos, de vária ordem, que não tem a ver com mediunidade. Ah, mas a pessoa, ela estava tendo um transe mediúnico. Não, ela estava tendo um alto transe. Nós temos situações resolvidas dessa e de outras vidas aos montes dentro de nós, da nossa alma. E no momento de transtorno, a gente pode assumir uma daquelas personalidades e entrar numa crise que parece-se com a mediunidade, mas não é. Tanto que no Livro dos Médiuns, o Kardec diz que só devemos iniciar o trabalho mediúnico quando você não estiver sentindo praticamente mais nada. Quando esses fenômenos todos estiverem equilibrados. E a gente vai ver onde é que a gente equilibra isso. Então, sem esse equilíbrio, não se deve iniciar o trabalho mediúnico. Seria como você ligar uma máquina que foi apenas colocadas as peças uma em cima da outra e os parafusos não foram apertados. A hora que você ligar ela, o que vai acontecer? Vai voar pedaço para todo lado. Porque ela não está o quê? Ajustada. Ela não está terminada. Então, pegar alguém porque manifesta fenômenos e pôr simplesmente para trabalhar é um grande engano. E nem a gente, em sã consciência, deve almejar isso. Quem apresente qualquer sintoma de desequilíbrio jamais almeja imediatamente uma reunião mediúnica. Porque não sabe o que está pedindo. É igual a criança quando pede alguma coisa que ela não pode ter. Então a gente não pode, não deve. E a casa não deve ceder a isso. Mas fazer as orientações devidas, né? Então, a gente precisa primeiro de conhecimento da doutrina e conhecimento específico da mediunidade, para saber com o que a gente está lidando. Aqui tem uma biografia, né, do trabalho que a gente vai falar hoje. Temos essas obras, temos aqui mais uma extensão dessa biografia de hoje, para a gente poder conversar. Bom? O Kardec coloca isso aqui então, né, para conhecer as coisas do mundo visível, né, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos do corpo, né?
E para conhecer as coisas espirituais, né, nós temos o quê? Deus concedeu ao homem a mediunidade. Então, a gente lida com o mundo físico com os sentidos e lida com o mundo espiritual com a mediunidade. Então, os espíritos afirmam que a faculdade mediúnica se radica no organismo. O médium já nasce médium. Então, ninguém se torna médium. Por isso é que ela tem que eclodir naturalmente, jamais ser induzida ou forçada. Por isso é que não se almeja a mediunidade. Ai, como eu gostaria de ser médium. Não sabe o que está falando. Não tem ideia. Nem pelo que vai ter que renunciar, pela forma como vai precisar viver, como porque não acha que é alguma coisa que pode ser dada a qualquer momento. Né? A mediunidade, ela aflora, ela eclode, se ela estiver radicada no organismo da pessoa. Joana de Ângeles diz que o médium nasce geneticamente médium. Ela fala que o médium nasce geneticamente médium. E que um dia no futuro nós teremos máquinas que vão identificar nos genes a mediunidade, a capacidade do homem de ter um intercâmbio com o mundo espiritual. Então é genético. Então não se almeja a mediunidade. Ah, mas o fulano não tinha nada e de repente se tornou médium. Não, a mediunidade aflorou. Ele já tinha sim. O processo estava lá dormindo, no processo embrionário, e de repente aflorou. Né? E aí sim. Então, o médium já nasce médium. Né? Porém, nem todas as pessoas que fazem parte de uma reunião mediúnica são médiums. Então, pode ser que a gente tenha vocação para trabalhar numa reunião mediúnica. Não necessariamente como médium. Não há vantagem nem desvantagem em trabalhar como médium ou não. Todos os participantes de uma reunião têm a sua importância na reunião. Todos, porque na falta de uma desses elementos, a reunião não é a mesma. Então nós temos o médium, nós temos o esclarecedor ou o doutrinador, nós temos os passistas, tem o dirigente, tem aqueles que oram, então, toda a sustentação, todas essas pessoas formam o conjunto daqueles que são, então, os componentes da reunião mediúnica. Sem que para isso exista hierarquia ali dentro, ou importância. Não tem importância. A mediunidade, ela é uma faculdade, uma ferramenta que não dá importância ao médium, não torna ele importante porque ele é médium. Ele tem uma ferramenta. Como se um tivesse uma enxada, o outro tivesse um rastelo, o outro tivesse um serrote, o outro um machado, cada um tem uma função. Né? Você não vai pregar prego com a enxada, até dá, né? Mas vai ser difícil. Ou seja, você precisa ir do martelo mesmo para pregar o prego lá. E assim por diante. A enxada não serra a madeira, encerra o serrote, a serra. Então cada um tem a sua função. Todos são importantes para aquele conjunto de atividades. Né? Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de sua faculdade. Então, seja qual for a modalidade da mediunidade daquela pessoa, ela é chamada a servir a causa do espiritismo. Né? Isso aqui, quem disse isso foi o Espírito de Verdade, está lá no Livro dos Médiuns. Porque a mediunidade, ela não é um atributo concedido à criatura antes do seu nascimento ao bel prazer. Né? Ela não é facultativa. O seu exercício, sim, mas a mediunidade não é facultativa. Se a pessoa se detecta como médium, ela tem uma tarefa a cumprir. Ela pode negar, ela pode fugir, ela pode não querer, né? Como muitas vezes chega alguém na casa espírita e fala assim, eu queria tirar a minha mediunidade, porque eu não quero saber disso não. Né? Eu sinto isso, eu vejo aquilo, eu vim aqui para vocês fazerem um trabalho para tirar a mediunidade de mim. Né? Quem dera fosse possível fazer isso, né? Não é possível fazer isso. O que pode acontecer é que através de um passe, de um pedido emocionado do dirigente também da pessoa, o mundo espiritual deu uma trégua à manifestação mediúnica para que a pessoa se eduque e ela então novamente se descortine já com uma condição da pessoa de maneira melhor. E é isso que acontece quando nós passamos pelo processo da educação mediúnica. Por que a pessoa chega com todas aquelas manifestações e ela começa a se educar? E nós vamos ver os princípios da educação aí, e ela começa a melhorar. A pessoa fala, nossa, nós tivemos um caso que eu dirigi uma formação de um grupo há uns 18 anos atrás, num outro centro que nós frequentávamos, e uma das moças que estava com a gente,
chegou assim, pulando que nem frango destroncado. Mas antigamente o pessoal destroncava, né? Apertava o pescoço do frango e jogava o frango lá no chão e o frango ficava lá pulando. A pessoa chegou desse jeito. E aí tudo, né? E a família, não, ela precisa da reunião mediúnica, ela precisa, e nós conversamos com a família, conversamos com ela, falando, não é a reunião que ela precisa de outra coisa. Ela precisa de evangelho, ela precisa de trabalho do bem, ela precisa de estudo, e ela precisa se conhecer e se melhorar. E aí foi. Com o passar de 2 anos ali nos estudos juntos, ela não sentia nem arrepio mais. Ela falou assim, graças a Deus, minha mediunidade acabou. Eu não sinto nem arrepio mais, eu estou feliz da vida, eu não tenho nada. Falei, que bom, né? Que bom. Eu lá olhando sabia muito bem que não era nada disso, né? Eu falei, que bom que acabou, né? Tá bom, tal. Chegou o dia de iniciarmos o treinamento. Era apenas para começarmos as primeiras percepções, sem comunicação, sem nada. Mal terminou a prece inicial, ela deu uma das comunicações mais fiéis que eu já ouvi na mediunidade até hoje. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi. Ela foi pega de surpresa. Ela simplesmente fechou os olhos e era outra pessoa. Mas se vocês vissem a fidelidade da comunicação, a maneira como o Espírito conversou conosco, completamente distinto da personalidade dela, uma outra pessoa. E aí os Espíritos nos informaram no final. É a mediunidade educada. Ou seja, ela se educou primeiro para trabalhar depois. E se você leva ela para a mediunidade do jeito que ela estava, estaria internado em algum manicômio por aí. Porque reunião mediúnica não equilibra a mediunidade de ninguém. Não se engane com isso. Reunião mediúnica não equilibra a mediunidade de ninguém. A gente vai para a reunião equilibrado e vai usar a mediunidade como ferramenta, acho que parou aqui, para trabalhar. Né? Então não é a mesa mediúnica, entre aspas, né, que promove isso. Né? Voltou. Então, ou seja, não é, né, propriamente a mesa mediúnica que faz isso. E assim por diante. E assim foi com todos os membros da atividade. Né? Tem uma pessoa que dizia assim, ela veio com um vício de um outro lugar, ela disse assim, mas a gente está envolvido, você não fala nada. Mas eu disse, mas não sou eu que tenho que falar, é você. A pessoa tem que se manifestar. Porque induzir também é outro engano. Você pode criar um cacoete, você pode criar um calo, um vício, que depois a pessoa não se livra mais dele. A manifestação precisa ser espontânea, ela precisa sair naturalmente. A pessoa precisa entrar no transe sozinha e sair dele sozinha, para que ela aprenda a usar a sua ferramenta. Então é um grande engano acharmos que a pessoa precisa ser induzida. Entenderam os passos, como a gente vai andando, como as coisas vão andando? Depois ou no mês, se vocês quiserem pedir alguma pergunta, a gente vai interrompendo e falando, tá? Então, o aprimoramento da faculdade mediúnica deve merecer especial atenção dos dirigentes da Casa Espírita. Então, precisa haver, né, na Casa Espírita um departamento, uma atividade que cuide dessa área. Né, um departamento que cuide dessa área para que as pessoas recebam a devida orientação. Porque é onde a pessoa vai buscar informação, onde ela vai buscar a sua orientação para fazer a sua atividade. Né? Então, devemos ter isso. Como regra geral, o principiante espírita é encaminhado ao grupo mediúnico, após concluída a formação básica, desde que ele apresente condições psíquicas e emocionais propícias. Então a pessoa tem que estar com conhecimento pronto já, ela tem que ter estudado, ela tem que ter condição psíquica, não pode ser uma pessoa que tem problemas mentais. Se tiver problema mental, não deve frequentar a reunião mediúnica, até porque o problema mediúnico ela não tem o problema mental por causa da mediunidade, são fenômenos distintos, né? E ela precisa então estar bem psiquicamente e também o seu emocional estar bem. Então, como eu comentei, essa pessoa que eu disse que dava comunicações, que deu uma comunicação perfeita, quando ela chegou a casa, ela tinha todos os transtornos que vocês podem imaginar. Ela tinha todas as dificuldades emocionais que vocês podem imaginar, ela tinha. Ela era um bichinho que se escondia para lá e para cá,
sobre todos os tipos de tormentos, mas que aos poucos, à medida que ela se submeteu ao estudo e às demais práticas que nós vamos ver agora, daqui a pouco, ela foi se equilibrando. Então é a pessoa que se equilibra para que a ferramenta da mediunidade seja utilizada depois com equilíbrio, né? E isso funciona mesmo, é assim que o procedimento acontece, né? É sempre oportuno lembrar que não é imediato o encaminhamento de participantes que tenham concluído cursos de estudo e prática mediúnica aos grupos mediúnicos. Muita gente acha que porque concluiu o curso, ela já está pronta para ir para trabalhar mediunicamente. O curso é o primeiro passo. Ele é o primeiro passo. Ele é o conhecimento. Mas tem outros passos que têm que ser respeitados, né? E há aqueles que vão até sem o conhecimento, o que é pior, né? Não ter... Acho que a coisa aqui não está funcionando. Não está. Porque ela fez uma preparação através do conhecimento que ela está pronta para a atividade. Ela precisa preencher outros pré-requisitos também. E esses pré-requisitos, eles têm relação com outras coisas que não é apenas o estudo, né? Newton. Deve-se primeiramente refletir que não é somente o estudo que habilita o tarefeiro ao exercício da mediunidade. Há outros critérios a serem observados. Quais sejam? Equilíbrio emocional, né? A pessoa precisa aprender a se controlar. Aquele que fala assim, eu sou desse jeito. Se a pessoa é nervosa, se ela é irritadiça, se ela tem hábito de agir por impulso, ela precisa aprender o autocontrole. Prestar atenção em si e treinar a contenção. O que é a contenção? Eu tenho vontade, mas eu não vou falar. Eu tenho vontade, mas eu não vou reagir. Eu tenho vontade, mas eu não vou fazer tal coisa. Essa é a contenção. Porque depois, através da prática do bem, a gente vai se transformando, ou seja, se transformando, se modificando, transformando-se numa outra pessoa diferente daquela que a gente é. Não existe essa coisa de eu sou assim mesmo. Se fosse assim, para que a reencarnação? A gente reencarna para quê? Para ser diferente, para mudar. Então, não vale isso, né? Não vale isso. Até porque não tem um botão que eu entro lá, sento lá na atividade, desligo quem eu sou e ligo a mediunidade. Não tem esse botão. É uma coisa só, né? Pelos mesmos canais que saem o meu desequilíbrio com os meus irmãos aqui, é o lugar também por onde vai ser conduzida a mediunidade, né? Um cano sujo vai transportar água de que jeito? Água suja. Eu posso ter uma água límpida. Se ela for passar por um cano sujo, ela vai sujar. Então eu tenho que limpar esse cano. Então se eu tenho hábitos, jeito de falar, forma de me relacionar com as pessoas, eu tenho que mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso me transformando numa pessoa pacífica, amorosa, mais doce do que eu sou. Não posso continuar sendo amargo desse jeito, pessimista, uma pessoa que de emoções controvertidas e acreditar que a mediunidade vai dar certo desse jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, né? E, pasmem os irmãos, vai até piorar. Se eu for para o exercício da mediunidade desse jeito, eu vou piorar. Eu vou me tornar muito mais agressivo, muito mais desequilibrado e emocionalmente instável. Porque eu abro as janelas que, por enquanto, estavam só entreabertas, né? Então eu acabo o quê? Abrindo essas janelas. Elas estavam só entreabertas. Para vocês terem uma ideia, aquelas manifestações mais exacerbadas que a gente vê, mais agressivas, que muitos médios têm naquele processo da perturbação, é só uma fresta aberta. É só uma fresta. Vocês imaginem, é só isso aqui, ó. É uma frestinha só. Imagine quando abrir tudo. Como é que vai ser? Então, colocar a pessoa para trabalhar é abrir a janela de alguém que não está pronto. Vocês imaginam o que vai acontecer? Vai piorar.
vai piorar e muito. Né? O Kardec comenta no Livro dos Médiuns, se a mediunidade conduz alguém à loucura, os espíritos respondem, não, não mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, se eu sou desequilibrado, eu vou aumentar um agente para o meu desequilíbrio. E aí sim, eu posso enlouquecer. Mas não por causa da mediunidade. É porque eu dei mais um recurso para que o meu desequilíbrio se tornasse maior. Então, por proteção própria, ninguém deve almejar reunião mediúnica se não se sentir pronto para ela. Ninguém deve, porque não sabe onde está entrando, não sabe onde está indo. Primeiro, o equilíbrio. Primeiro, o conhecimento. Depois, o trabalho. Né? Eu sei que existe no movimento pessoas que pensam que a pessoa ela pode ir trabalhando e melhorando. Nesse manual da federação, ele diz que em alguns casos isso funciona. Por um mecanismo que ninguém sabe explicar. Porque tem pessoas que conseguem aliar o trabalho prático e a sua melhoria, o seu desenvolvimento do conhecimento junto. Mas a maioria não dá certo. Porque, via de regra, não é assim que o processo funciona. É inverso. Primeiro eu me equilibro, depois eu trabalho. Existe o quê? Uma prática usual no movimento espírita, do contrário, que essa prática não tem justificativa doutrinária. E quando você lê o Livro dos Médiuns, você não encontra isso lá. O Kardec diz primeiro o equilíbrio, depois o trabalho. É o inverso. Né? Até porque a ignorância pode criar produções falsas de fenômenos, de coisas que não existem, que não são mais do que perturbações da própria pessoa, que ela não consegue identificar. Equilíbrio emocional, assiduidade, né? Propensão para o estudo, né? O aspirante à mediunidade ele deve lembrar uma coisa: ele vai estudar a vida inteira, sempre, ininterruptamente. O médium não pode passar um dia sem ler uma página de instrução e uma outra moral, de conduta para conduta moral. O Evangelho e uma outra obra instrutiva, uma obra evangélica e uma outra obra instrutiva. Não deve passar nenhum dia. Todos os dias, como regra, o médium deve estudar por toda a vida. Por dois motivos. Para fazer a sua formação continuada, inclusive esse é uma orientação da USE estadual. No momento agora, os encontros fraternos da USE são baseados na formação continuada. Para manter a formação continuada e para manter clichês na mente que são verdadeiros obstáculos para as trevas. Se eu tenho algo na minha mente que é um clichê positivo, de um estudo que eu estou buscando, de um conhecimento, eu crio um óbice para a ação dos espíritos trevosos. Então, isso ajuda profundamente, além de fazer a formação continuada, né, do conhecimento. Integração na casa espírita, em atividades de auxílio ao próximo. Compromisso com a tarefa, entre outros. Olha só. Se eu não ajudo quem eu vejo, vou ajudar quem eu não vejo? Que jeito? Eu não tenho interesse pela caridade. Eu não tenho interesse nem pelos meus irmãos que eu frequento a atividade. Como que eu vou ter interesse porque eu não estou vendo? Por alguém que eu não conheço, do mundo espiritual, que chega ali aleatoriamente. Porque a 99,999% das reuniões são de socorro eventual. Os espíritos trazem aleatoriamente aqueles que precisam e que têm afinidade com aquela reunião para comunicar. Como é que eu vou atender um ser desse? Permitir que ele consiga sintonizar com o meu psiquismo se eu não tenho sintonia nem com os meus irmãos encarnados? Eu não gosto de caridade. Visitar doentes, Deus me livre. Ir na casa de pessoa pobre que tem fome, eu vou me traumatizar. Então, ou seja, a pessoa não tem empatia com a caridade. Como é que ela vai ter empatia com a mediunidade? Não tem. É uma fantasia. É um animismo obsidiado. Né? É um animismo obsidiado. Ah, mas a pessoa tem um monte de comunicações na reunião. Pois é, já começa por aí, né? Um monte de comunicações, eu não sei onde que consegue, porque a hora que vocês estudarem mais profundamente como é que é o processo do ajuste psíquico, vocês vão perceber que não dá para ter um monte de comunicações mediúnicas numa reunião. Não tem jeito. É impossível. Se tem um monte, 99,9% é animismo obsessivo. Porque tem um animismo que não é obsessivo, que são produções da mente
do ser profundo do próprio médium, situações de outras vidas, às vezes mal resolvidas, que flui aí através da reunião. Mas o animismo obsessivo é aquele inspirado pelos espíritos. Eles inspiram histórias que não existem. E o médium cai, né, e aceita. E nunca está bem. Qual que é o aferidor? A pessoa nunca está bem. Ah, hoje eu tive 12 comunicações. 12? 12. E como é que é o seu dia a dia? Ah, não sei, eu estou sempre com uma dor aqui, minha cabeça não está boa, eu fico angustiado. Não tem alguma coisa errada, não? Não tem alguma coisa errada? Tem. A pessoa, manual da FEB, né, sobre mediunidade, né, e o livro dos médiuns também. O médium sai da reunião mediúnica renovado, melhor do que ele chegou. Ele tem que sair da reunião mediúnica cansado, se for necessário. Porém, renovado. Não se dá exemplo de si mesmo, né? Mas eu fui uma pessoa que cheguei pela mediunidade ostensiva desequilibrada ao espiritismo. Eu saio das reuniões mediúnicas agradecido, ouvindo o sino dos anjos. Não que eu seja anjo, né? Mas ouvindo, ou seja, feliz de ter podido estar ali e me sentindo muito bem. E comunicações as mais escabrosas que vocês podem imaginar. Por causa da mediunidade sonambúlica, a espiritualidade traz entidades das sombras, muitas vezes líderes, aqueles espíritos licantrópicos e tal, que se você assistir a comunicação, você vai ficar impressionado. Porém, terminada a reunião, a gente está pisando nas nuvens. Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque eu procuro seguir esses princípios. Isso aqui que ele está falando aqui. Né? Tentar melhorar cada dia, estudar, conviver com os irmãos. Quem não convive na casa espírita não deve ser admitido à reunião mediúnica, até porque ninguém deve ir na casa espírita apenas no dia da reunião mediúnica. Isso não existe. Quem faz isso também está iludido. Está iludido. A pessoa tem que ter a vida de casa espírita, convivência entre os irmãos. O médium, ele sai de onde? De dentro da casa, não é de fora para dentro. Ele sai de dentro, do trabalho, da dedicação, da caridade, do amor em exercício. Esse é o médium. O médium é aquele que tem um extintorzinho apagando fogo, não é aquele que fica falando mal dos outros, brigando com os irmãos, fazendo fofoca, melindrando. Se está assim, deixa a reunião mediúnica e vai se cuidar primeiro. Vai se educar primeiro. Porque você está fazendo mal a você, está fazendo mal à reunião. Porque a gente pode atrapalhar o trabalho dos espíritos. Leiam a obra do Manuel Filomeno de Miranda, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou sendo brando aqui, ele não é brando lá não. Se ler lá, ele não é nada brando em falar. Ele fala mesmo da responsabilidade. Então, a gente precisa aprender que o médium ele vai se transformando num ser todo amor. Ele vai se imunizando contra as querelas minúsculas que muitas vezes surgem na convivência. E convive, não tem medo de conviver. Não tem medo de fazer caridade, não tem medo de assistir os doentes, não tem medo dos seus irmãos. Então, o estudo, a vivência na casa espírita, a caridade. 3 princípios fundamentais. Fundamentais. Depois de estar vivendo isso plenamente, é que a gente está começando a ficar preparado para começar as atividades de ligeira percepção do mundo espiritual. Que ninguém se iluda que logo de início, né, a não ser que tenha uma mediunidade especial, no sentido de já estar pronta, né, a pessoa vai logo dando comunicação. Mas, do contrário, é um processo lento e gradativo, sem pressa. Ah, não sei, parece que eu não estou evoluindo. Mas o que você chama de evolução? Você está estudando? Estou. Tem interesse? Tenho. Está praticando a caridade? Estou sinceramente procurando. Está tentando se corrigir os defeitos? Estou lutando para melhorar, estou convivendo bem com os meus irmãos, eu faço caridade. Então aguarde, tenha paciência, aguarde. O caldo não fica pronto antes da hora, não, tem que cozinhar. E o cozimento é diferente de um para o outro. Né? Como diz um amigo meu, fala assim, tem gente que é um franguinho novinho, tem gente que é um galo. Você vai cozinhar um galo, quanto tempo dura? Entendeu? Vai demorar para cozinhar. Então vai ter que ficar ali na reunião e vai devagar, e vai se polindo, e vai se sensibilizando, e o tempo vai fazer isso. E o dirigente não deve, de jeito nenhum, forçar. Não deve. Deixa a pessoa ali. Ela vai melhorar. Se for a missão dela, se ela tem como compromisso trabalhar mediunicamente, a mediunidade vai aflorar.
Nós temos grupos de 24 anos na casa espírita lá, Maria Dolores. Depois de 8 anos, uma das médiuns mais fluentes da nossa casa florou a mediunidade dela. Ela estava na sustentação, nunca acreditando que tinha nada. 8 anos depois, a mediunidade dela aflorou, e aflorou de uma maneira que vocês precisam ver as comunicações. Porque nós nunca forçamos, nunca induzimos ninguém. A mediunidade, ela precisa ser o quê? Trabalhada ali, né? Como diz aí, cozinhada mesmo ali, naquele tempero que vai aos poucos, né? Não é toda carne que pega tempero rápido, a coisa vai difícil e vai indo. E é o esforço da pessoa, né? Ah, mas a pessoa está se esforçando. A gente conhece intimamente cada um? Não conhece, né? Eu posso achar que alguém está se esforçando muito, mas intimamente está indiferente. A pessoa está fazendo atividades, mas ainda não está emocionalmente envolvido com essas atividades. O coração ainda não se prendeu. E aí tem que dar o tempo, né? Tem que dar o tempo. Há quem comece agora para numa outra encarnação o processo se concretizar como devia. Não tem problema, né? Nem todo trabalhador espírita tem compromisso com a mediunidade, né? Tem gente que acha que porque é espírita, não, eu sou espírita, agora você é médium. Sendo assim, não há obrigatoriedade para a pessoa participar de reunião mediúnica, uma vez que na instituição espírita há outras tarefas, outras atividades, né? Que nós estamos convivendo com os espíritos da mesma maneira. Né? Então, ou seja, não é obrigatório. A mediunidade, né, ou a reunião mediúnica é um compromisso da pessoa. A pessoa sente quando ela tem esse compromisso. Às vezes até foge dele, mas ela sente. Ela sente que ela tem um compromisso com a mediunidade. E a sua natureza vai impelindo ela para essas tarefas. Ela vai. E há aqueles que só querem conhecer. Nós tivemos vários grupos de estudos da mediunidade na casa, as pessoas passaram pelo estudo e encerraram ali. Elas não quiseram seguir adiante, porque não tinham nenhum compromisso. Mas aquele que tem, sente. Ele sente que ele tem que estar numa reunião mediúnica. Às vezes foge, como eu falei, às vezes quer fugir, quer escapar, mas ele sente, né? Então não é todo o trabalho que a gente está preparado para aquilo, né? Ou deve fazer aquilo. Contudo, os médiuns que têm mediunidade mais evidente revelam compromisso com a tarefa, já que toda a faculdade é concedida tendo em vista um fim específico. Mediunidade não é missão coletiva, é missão individual. A pessoa tem uma missão para com ela mesma, cujos efeitos são coletivos. Mas a missão é com a pessoa. Vocês conhecem um livro chamado Emmanuel? A capa está escrito Emmanuel, e a capa antiga tem um fórum assim, tem alguém subindo uma escadaria. Nesse livro, o Emmanuel fala uma frase que eu guardei para mim, e nunca esqueci isso na vida inteira para não esquecer quem eu sou. Ele fala assim: o médium não é um missionário na acepção do termo, mas alguém com um passado escabroso rumo à sua própria redenção. Olha só. Então, quem acha-se especial por trabalhar numa atividade mediúnica ou por ser médium, lembra disso. Eu nunca me esqueço disso. A hora que a vaidade vai querendo levantar, falou: opa, eu estou aqui em função do meu passado. É por minha própria causa. Eu sou especial, eu sou um papagaio, ajudando e repetindo coisas para que as pessoas também se esclareçam conforme a necessidade. O médium é alguém que tem passados escabrosos, necessitando da própria redenção. Então cada um tem um porquê, né? um motivo específico de estar naquela atividade, né? Compreende-se em termos objetivos como educação do médium, de sua mediunidade, o período que vai do afloramento da mediunidade até a sua entrada numa reunião mediúnica, né? Ainda que o aperfeiçoamento dessa faculdade psíquica continue ao longo das encarnações, das reencarnações e vivências do plano espiritual. Uma outra coisa, por isso que eu falei que não tem pressa, a gente não pode ter pressa. Você sabe quando inicia e não termina nunca mais. Antes de pedir para participar de uma reunião mediúnica, converse com a tua intimidade e faça uma pergunta para você mesmo: eu tenho condições de estar ligado a essa atividade pelo resto da minha vida? Se você acha que não tem, não comece. Porque é uma tarefa de que você nunca vai estar dispensado dela.
Se você se afastar, vai ficar com um compromisso. Vai ter que responder por esse compromisso. Não é uma tarefa para um tempo, é uma tarefa para a vida toda. Então, primeiro tem que fazer essa pergunta. Eu estou disposto a estar nessa tarefa pela minha vida toda? Enquanto eu puder e tiver forças? Se está, então continue com o processo da preparação. Se não tiver, olha, eu não tenho certeza, sei lá se é o que eu quero, não é um lugar para fazer teste. Não é um lugar para a gente fazer teste. Uma vez formada a equipe, essa equipe é catalogada no mundo espiritual e os espíritos contam com cada um dos membros para aquela reunião. Uma reunião inicial de mediunidade, aquela que a gente faz o estudo e uma irradiação, ao final, já é uma reunião mediúnica. Já são trazidos espíritos ali para serem socorridos naquela reunião. Então, ou seja, as fases iniciais, aquela fase inicial, já é considerado o trabalho mediúnico. Por isso que não precisa ter pressa. Se a gente reúne para esse fim, e está sempre se reunindo para esse fim, nós já estamos trabalhando mediunicamente. Nós já estamos recebendo da espiritualidade aquele apoio necessário para que cada um chegue até onde tem que chegar. Então cada um vai sendo preparado, para chegar até onde a sua sensibilidade puder levar. Então não se iludam de que a nossa reunião não tem comunicação, então nós não somos ainda um grupo mediúnico. Livro dos Médiuns, novamente. Kardec diz assim: haverá tempo em que, por prova do grupo, por necessidade da casa, ou para lição para os participantes, uma reunião carecerá de médiuns. Não terá médiuns e nem comunicações. Nem por isso deverão abandonar a tarefa ou deixar de executá-la. Usei as minhas palavras aqui. Posso mandar para vocês depois, o Carta distribui para vocês aí, na íntegra, com as palavras de Kardec. Está lá no Livro dos Médiuns. Ou seja, eu já falei isso umas 1000 vezes em curso. A reunião mediúnica não necessariamente precisa da comunicação mediúnica. Não necessariamente. Que poderá passar períodos de grupos, inclusive, que já trabalham há muito tempo. De desencarnar o outro ter que mudar de cidade, acontecer alguma coisa e você não ter médiuns naquela reunião por um tempo. Não há prejuízo nenhum para a reunião. Nenhum prejuízo. Desde que o grupo continue se reunindo, continue fazendo a vibração, continue coeso, estudando e irradiando para fazer a assistência dos espíritos da mesma maneira. Então, percebe como a gente tem uma ilusão nesse sentido, né? Então, está lá no Livro dos Médiuns. O médium será considerado apto a se integrar ao grupo mediúnico quando já consegue discernir de forma geral as ideias que lhe são próprias e as que são oriundas dos espíritos comunicantes. Apresenta bom controle, que é a educação emocional e psíquica, conduzindo-se com responsabilidade durante as manifestações dos espíritos. Revela esforço de combate às imperfeições e oferece condições para se dedicar com afinco à tarefa. Demonstra disposição para servir com desprendimento, mantendo-se atualizado em termos doutrinários. Então esses são os requisitos de alguém que está pronto, está próximo. É aquele que aprende, em primeiro lugar, a discernir as ideias que são deles, dos espíritos comunicantes. E a maior pergunta que as pessoas fazem, muita gente pergunta assim, mas como é que eu diferencio o pensamento que é meu e dos espíritos? Se eu não sou inconsciente. E de fato, os médiuns inconscientes estão em extinção. Eu não conheço na região nenhum médium ostensivo inconsciente. Isso quer dizer que ela é uma mediunidade em extinção, que é a mediunidade sonambúlica. Não tem necessidade de ser sonambúlica. A mediunidade consciente tem tanto quanto valor a mediunidade sonambúlica, desde que a pessoa aprenda a separar o pensamento dela do pensamento dos espíritos. Primeiro, aquela questão inicial. Conhece-te a ti mesmo. Se eu tenho auto-engano a meu respeito, se eu fico achando que eu sou uma pessoa que eu não sou, como é que eu vou discernir o que é do outro? Entendeu?
Um outro requisito muito interessante, para você saber se é teu ou não. Você estava pensando naquilo? Aquela ideia que estava na tua cabeça, que começou a aparecer ali na reunião, você estava durante o dia pensando nela? Não, não estava. Aquela história, você ouviu em algum lugar? Algo parecido? Alguém te contou alguma coisa que ajudou a tua mente a criar? Porque no livro dos médiuns, o Kardec fala assim: ofereça um tema à tua mente e ela alucinará a respeito. Então, se você ouviu uma história, se você estava pensando naquilo, se você está vivendo um conflito que tem relação com aquilo, aí realmente não é dos espíritos, é teu. Se é uma coisa nova, você não estava pensando naquilo, aquelas ideias nunca estiveram na sua cabeça, você não estava pensando em nada daquelas ideias e de repente vem uma história, e aquela história ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Então é uma mente desencarnada que você está captando. Lógico que vai haver coisa da gente ali no meio, não tem como. Por isso que a comunicação chama medianímica, mediunidade com animismo, natural. Os espíritos precisam vestir o pensamento no nosso vocabulário. O fulano falou, mas ele falou do jeito dele. Uai, você tem que falar do jeito de quê? Você falaria como? Falaria em chinês, em italiano? É ele falando. Ele está captando o pensamento, ele está decodificando. Agora, tem um outro componente muito importante e interessante. Grande parte dos médiuns conscientes tem também o emocional. Então, além da pessoa captar as ideias, ela também capta o emocional. Então, é natural que a comunicação às vezes se inicie com uma crise de choro, com uma sensação de raiva, que a pessoa gostaria de xingar, mas não xinga, né? Aquela coisa assim, aquela sensação de raiva, de ódio. Porque quando isso acontece, significa que a gente está bem sintonizado. Quando o emocional é ativado, então a gente está bem sintonizado. Não quer dizer que quando não está ativado, as ideias também não sejam corretas. Então coloquem isso no coração. As ideias, você tinha essas ideias? Não. Você ouviu uma história parecida? Não. Você tem a intenção de aparecer? Você quer criar uma história para todo mundo ficar ouvindo você ali? Não, não tem essa intenção. Porque aí é farsa, né? Aí não é nem animismo, aí é farsa. Se a pessoa cria voluntariamente uma história, isso é uma farsa. Agora, a história aparece na cabeça. Vem uma frase, o doutrinador fala alguma coisa, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. É a comunicação. Essa é a comunicação consciente. É a comunicação mais comum nas reuniões mediúnicas. Agora, se a gente ficar questionando muito, será que é meu, será que não é meu, não vai conseguir progredir. Então é preciso que a gente passe a se vigiar e ser muito honesto consigo mesmo, né? Se eu estava pensando numa coisa, se eu ouvi uma história, eu não vou falar isso, eu não vou começar falando isso. Tem que abrir a mente, né? Abrir para, de repente, você não está pensando em nada. De repente fala assim: eu vou matar essa mulher. Aí você, estranho. Aí acalma de novo. Eu vou matar essa mulher. Aí se você sintonizar bem mesmo, a hora que você falar isso, o resto vem junto. Porque aquela frase não estava na tua cabeça. Você não estava pensando naquilo. Entenderam como é simples, mas complexo? A gente tem que ser muito honesto com a gente. Ah, mas e se não vir nada? Se não vir nada, você não fala nada. Ora, entendeu? Nada apareceu na minha cabeça, não senti nada, não falo, não há problema nenhum. Ah, eu não vou ter nenhuma comunicação? Pode ser que não. Pode ser que não. Nos estados iniciais, ou até por um tempo, pode acontecer da gente não ter nenhuma comunicação. O que é que tem? Não há problema nenhum. Continua ali na oração, na vibração, né? E as coisas vão andando. Pode falar. Quando o médico sente medo ou vergonha que seja animismo? Então, é aquilo que eu falei. Se a gente, quando o médium, né, tem vergonha ou medo, né, que seja animismo, sim. É aquilo que eu falei. Se você está sendo honesto com aquilo que você está produzindo, e o grupo é uma família, eu não posso ter vergonha de falar na frente dos meus irmãos e de ser julgado por eles, até porque durante o processo de educação mediúnica, uma das coisas que a gente aprende é não julgar. Não julgar a comunicação de ninguém. No final, a gente pode fazer uma análise. E o médium tem que ter a humildade de ouvir e falar assim:
Pode ser que ali teve algum animismo, assim. Ele, oba, que legal, vou me esforçar melhor para mudar isso. Em vez de se sentir humilhado, sentir-se motivado, né? Se a gente sente vergonha, então tem alguma coisa errada com o conjunto. Então eu não estou à vontade junto com os meus irmãos. Se eu tenho medo de ser julgado, então tem alguma coisa errada na formação do meu grupo. Lembra lá quando ele fala que a equipe precisa ser escolhida, não pode simplesmente colocar, tem que ser coesa, tem que ser pessoas que se amam, pessoas que se gostam, que convivam. Né? Imagina se eu estou aqui, por exemplo, há 15, 20 anos aqui com vocês, aí a gente resolve formar uma reunião. Eu vou ter vergonha de manifestar, seja animismo ou não? Eu vou aprender junto, a gente vai aprender todo mundo junto. Né? Então não pode ter esse processo. Por isso é que a equipe precisa conviver, sair junto do trabalho, da convivência, para a gente não precisar ter medo de ser julgado, né? Que na verdade é um orgulho nosso, né? É um orgulho da gente. Então a gente vai. O Chico falava isso, né? Ele falava assim: se vocês aceitam ou não o que eu produzir, eu não sei. Que não é meu, eu sei que não é. Ele falava assim: isso não é meu, eu não tenho nem conhecimento dessas coisas aqui. Ou seja, ele não se importava de ser julgado, né? E o grupo é assim, é um grupo que se transforma numa família, que a gente não pode ter esse medo de ser julgado, né? Obrigado. Então ele vai dizendo aqui que a gente precisa combater as imperfeições, né? Claro, trabalhar essa questão moral, a parte moral, gente, é muito importante. Não dá para conciliar uma conduta moral ruim com a mediunidade, não dá para conciliar. Porque não tem como a gente enganar os espíritos. E se pessoas que não estão procurando se melhorar se reúnem, esse fim não é sério. E o Livro dos Médiuns diz que os espíritos venerandos não comparecem a reuniões que não são sérias. Entendeu? Livro dos Médiuns. Os espíritos venerandos não comparecem a reuniões que não são sérias. Então, um dos pré-requisitos para quem está numa reunião mediúnica não é ser santo. Senão, eu já vou pegar a minha malinha e vou embora. Mas a gente estar se esforçando para ser melhor. Isso sim. Esse esforço é reconhecido. É muito reconhecido. Né? Nas fases iniciais da educação e do desenvolvimento da faculdade mediúnica, os médiuns devem ser acompanhados de perto por orientadores encarnados e experientes, elementos ativos do quadro regular de trabalhadores da casa espírita, na área da mediunidade. Então, tudo tem que sair de dentro da casa espírita, entre pessoas que convivem. E precisa ser pessoas que tenham experiência. Aí a gente vai dizer assim: mas a nossa casa é nova, ninguém tem experiência em mediunidade. E agora? Como é que a gente vai montar uma reunião mediúnica se ninguém tem experiência? Bom, primeiro, vamos estudar. Vamos estudar todo mundo junto. Depois, aquele que se apresenta com uma característica maior para ser o dirigente, aquele que é o elemento de coesão do grupo, aquele que a palavra dele tem um peso maior, aquela pessoa de consenso entre todo mundo, esse vai ser o dirigente. O que ele vai fazer? Frequentar reuniões mediúnicas de casas sérias para fazer um estágio para verificar como é que se acontece a prática. Porque a teoria ele já aprendeu junto com os irmãos. Estudando juntos, a gente aprende a teoria. Se não tiver uma pessoa experiente, essa pessoa que tiver o perfil, ele vai fazer um estágio em casas onde exista um trabalho fluente, confiável, para que ele possa então aprender como funciona a prática. Como é que ele deve tomar os procedimentos, né, abordar. Porque a teoria diz como é que faz, mas e na prática, como é que é? Né? Então a gente vai aprender uns com os outros. Aí que o conhecimento e a vivência é solidária. A gente precisa aprender um com o outro. E isso é muito importante. A gente consegue, né? Tá sempre participando de cursos de formação para poder estar sempre ampliando entendimento e conviver com outros grupos que tenham os trabalhos já regulares, para que ele possa ali, então, aprender um pouco dessa dinâmica mais física, né? De como funciona a coisa. Cada instituição espírita tem suas normas, seus critérios de ingresso à reunião mediúnica, os quais não devem criar conflitos com os princípios espíritas, da codificação nem de outras obras de estimável valor doutrinário. Então, embora a casa espírita tenha o seu jeito, né, ela não deve ferir os princípios básicos da doutrina. Então a casa pode ter o seu jeito de trabalhar, a forma de que ela acha que deve, mas
nunca fugir dos princípios, né, da doutrina, porque aí a gente vai estar fazendo alguma outra coisa que não seja realmente espiritismo. A gente pode estar tendo uma reunião espiritualista, tem muitas por aí, sem julgamento nenhum, mas a gente tem que falar. Tem casas que têm procedimentos mediúnicos espiritualistas, onde ela mistura outras práticas às práticas indicadas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um manual que indica como a mediunidade deve ser exercida. As federativas, como a FEB, a USE e outras, elas têm manuais que ajudam a gente a saber como funciona uma reunião. Se a gente quer montar uma reunião, lá tem toda a diretriz, como a gente monta uma reunião. Sair disso é fugir do princípio básico. E aí a gente está fazendo uma reunião espiritualista e não espírita. E aí corre por conta daquelas pessoas que estão fazendo. Até podem, não há problema nenhum, mas deve tirar o rótulo espírita lá. Se eu quero fazer um trabalho espiritualista, eu não devo manter lá na frente da casa o título lá de espírita, porque eu estou sendo desonesto. Eu estou falseando o princípio da doutrina. Então eu não devo fazer isso. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que todo falso juramento é um perjúrio. Então fazer isso é um perjúrio. Eu estou ensinando coisas que o Espiritismo não ensina. Então eu não posso dizer que a minha casa é uma casa espírita, que o centro que eu frequento é espírita. Então muitas práticas não condizem com o pensamento espírita. Há pouco tempo atrás eu fui fazer palestra numa casa, numa região aí perto de São Paulo, e a casa, assim, aparentemente, todo o processo público é bem dentro dos modos que o Espiritismo indica. Terminado o passe, o dirigente me procurou e falou assim: agora eu queria te convidar para participar de um trabalho especial que a gente tem. Eu falei: um trabalho especial? Mas como é que é esse trabalho especial? Quando ele me descreveu, eu disse a ele assim: eu dispenso, eu não tenho interesse. Aí ele ficou meio assim e tal, mas eu não aceitei. Entendeu? Eram umas práticas espiritualistas dentro da casa espírita. Ou seja, tem um trabalho de fachada e tem um outro trabalho de fundo, que não é. Aí quando eu entrei na sala para olhar, com todo respeito às práticas que nós não criticamos, não censuramos, era um terreiro de Umbanda, um mini terreiro de Umbanda. Havia os santos, os pretos velhos, os índios, as coisas todas ali colocadas, umas macas, sal, tinha fogo, tinha uma série de coisas. E ele disse assim: aqui nós fazemos o trabalho pesado. Não tem trabalho leve, trabalho pesado. Até porque o que tem de mais complexo numa atividade mediúnica é feita pelos espíritos, não é por nós. Não tem trabalho pesado, trabalho leve, trabalho de direita, de esquerda, do meio, de cima, de baixo. Só existe um jeito de fazer mediunidade segundo o Livro dos Médiuns. Não tem outro jeito. É aquela maneira lá. E o Kardec chega a colocar na Gênese que aceitar algumas práticas que ele chama de pueris é atentar contra a inteligência e aceitar a ingenuidade como uma verdade. Está na Gênese de Kardec. Olha que interessante. Entendeu? Ele fala que é uma prática pueril, uma prática pueril que não tem fundamentação e que, na verdade, aceitar aquilo é uma ingenuidade. Que decorre de dois princípios. Ou a pessoa não tem conhecimento, ou ela tem conhecimento, mas ela tem outras crenças e ela quer misturar as coisas por vaidade. Então, responsabilidade de quem faz. Aí eu dispensei e falei: não, eu não tenho interesse. Ele não continuou a conversa, porque se ele continuasse, ele: porque eu não acredito. Você vai me submeter a uma prática que eu não acredito na eficácia dela. Não tem fundamento para mim isso. Eu vivo a mediunidade ostensiva, a mediunidade sonambúlica. E eu já participei com os espíritos em reuniões, e eles mostram que não tem maior eficácia do que a mais simples reunião mediúnica de qualquer grupo. Os espíritos já me mostraram isso. Mostraram trabalhos que eles chamam de trabalhos pesados, que é 99% uma fantasia ali,
E mostraram trabalhos singelos de casa espírita que tem trabalho praticamente quase só de vibração, dizendo, olha a eficácia. Não é diferente. Aqui, aliás, é melhor, porque as pessoas estão singelas, serenas, tranquilas, produzindo muito mais. Muita vez, uma pessoa numa oração fervorosa dentro do trabalho faz mais do que um trabalho desse. Com todo aquele aparato, com toda aquela parafernália toda, que a gente respeita, mas não adota. Nós respeitamos, mas não adotamos. Entenderam como que é? Por isso, não fiquem impressionados com coisas, com manifestações exteriores. Às vezes a casa, para impressionar, coloca lá maca, coloca aquelas macas com aquele povo, pessoas mediunizadas em volta, fazendo aquele trabalho todo, e põe fogo, e palma sei lá do que pendurada para cá e para lá. Gente, isso não tem efeito algum. O Kardec chama isso de crença pueril, de infantilidade. Porque espiritualmente as coisas não funcionam assim. Mas aquelas pessoas acreditam, tudo bem, é a crença deles, nós respeitamos. Não criticamos, inclusive. O Espiritismo não critica a Umbanda, não critica o Candomblé, não critica outras denominações, não critica nada. Dentro daquele contexto, daquele entendimento, aquelas pessoas praticam o que eles acreditam. Mas nós temos outro entendimento. Então a gente querer misturar as coisas, não é racional isso. Né? Ou a gente não tem entendimento, né? Não sabe, ou tem achismo e quer fazer. Quer fazer porque quer. Qualquer argumento que vocês me derem em defesa dessas práticas, eu vou mostrar para você na codificação onde o Espírito diz assim, não é assim que funciona. Está lá na doutrina, está no livro dos médios, está nas apostilas das federativas, mostrando para a gente como o trabalho se dá, como o processo mediúnico acontece. E ele acontece dentro da mais singela e amorosa e equilibrada manifestação. Tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Entendeu? Com todo respeito, sem crítica alguma. Mas não é o que nós acreditamos. Certo? A gente podia dar um intervalinho, né? Vamos dar um intervalinho às